Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Esse ano nós completamos 10 anos da desencarnação da fundadora do nosso programa, a nossa querida benfeitora doutora Marlene Rossi Severino Nobre. E nós tivemos, logo no início do ano, homenagens aqui no programa com vídeos e palestras inéditas com ela, que sensibilizaram a todos nós, familiares, amigos, e por sugestão de um dos seus amigos e colaboradores, Conrado Santos, até a data do nosso próximo Congresso Medinesp, que vai acontecer em breve no mês de junho, na cidade de São Paulo, a cada primeiro sábado de todos os meses até lá, nós vamos continuar exibindo para vocês vídeos e palestras inéditos ou com conteúdos históricos com a doutora Marlene Nobre, que foi escritora, foi palestrante, médium com larga participação no estudo e na divulgação da nossa doutrina. E para este primeiro sábado do mês de março, nós vamos então começar exibindo uma gravação inédita com um total de 90 minutos de duração e que vai ser dividida em 2 partes. E quem vai nos falar é o seu filho, o advogado Marcelo Nobre, juntamente com Conrado Santos, e ambos vão então falar sobre a vida da doutora Marlene Nobre. Nós vamos saber mais sobre os seus estudos, sobre a sua formação em medicina na cidade de Uberaba, a importância da sua convivência com o médium Chico Xavier, o seu autoexílio em Paris com o marido e político Freitas Nobre, e então também a sua volta para São Paulo para atender uma recomendação do Dr. Bezerra de Menezes, a criação da Associação Médico Espírita e, por último, vamos também ouvir o relato do seu filho, Marcelo Nobre, sobre os momentos da sua desencarnação no litoral paulista no ano de 2015. Marcelo, muito obrigado da sua presença aqui conosco nessa série de programas que estamos fazendo em homenagem aos 10 anos de desencarne da doutora Marlene Nobre, para celebrar a sua vida, rememorar fatos importantes e compartilhar com quem acompanha aqui o Portal de Luz tantos dados, tantas informações. Nós estamos aqui em São Paulo, reunidos no Museu Espírita aqui em São Paulo, no bairro da Lapa, a convite do nosso querido amigo Oceano Vieira de Melo, e estamos na sala que tem um acervo do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Tenho certeza que aqui nós vamos ter inspirações, você vai ter recordações de momentos com a sua mãe, com o Dr. Hernani, que certamente vão nos inspirar esse bate-papo. Para que a gente possa começar nessa sequência de programas, já vimos palestras, já vimos entrevistas inéditas, e eu me lembro muito de quando nós fechamos, eu estava junto com a sua mãe, fechando a edição da Folha Espírita, exatamente depois do falecimento do Chico, que é a edição de julho de 2002. Né? E no texto dela, ela colocou como título a seguinte frase: não sei se eu admiro mais como homem ou como médium. E uma coisa que me marcou bastante, e eu acho que nós podemos compartilhar um pouco aqui, começando a partir desse ponto, que você pudesse nos contar quem é Marlene Nobre, mãe, mulher, amiga, presente na vida de tantas pessoas e diferente daquela que muitas vezes a gente vê no meio espírita. A Marlene Nobre, palestrante, escritora, presidente das Associações Médico Espírita do Brasil, de São Paulo, internacional. Conte pra gente, para que a gente pudesse tentar mergulhar um pouco, quem é Marlene Nobre? Primeiro, agradecer o convite. Dizer que é uma alegria enorme estar aqui. Para mim, Hernani Guimarães Andrade, que dá o nome aqui, a nossa biblioteca aqui no Museu Espírita, eu convivi com ele a minha vida, tive esse privilégio de conviver com ele. Eu o chamava de tio Hernani, porque eu era criança e assim cresci, vendo a genialidade dele. Então, sob esse ponto de vista, é uma alegria estar aqui, enorme, imensa, rememorá-lo. Está no Portal de Luz, que eu vi nascer também, e vi toda a luta para continuar o programa, e quero agradecer a todos que são os responsáveis por isso, todos, e não vou nominar para não esquecer ninguém, porque a gente vem desde Miriam Portela,
né? Até hoje com o Oceano, com a Marjorie, com tantos outros companheiros, né? Então, para não esquecer ninguém, agradeço a todos universalmente. Minha mãe é o meu exemplo de mulher. Então, se você colocou minha mãe como mulher, você colocou, na pergunta que me fez, colocou como aquela que é o meu exemplo de mulher. Portanto, para as mulheres não é fácil, né, serem comparadas, porque é impossível, se eu tenho esse exemplo, não comparar, né, as mulheres com as suas ações, com as suas atitudes, com a sua generosidade, com as suas atuações diárias, os seus repentes, como é que agem, como é que pensam e o que fazem e como enxergam as outras pessoas. Então, minha mãe nasce num lar muito unido, onde os pais se conheceram dentro de um centro espírita. E essa é uma história que a gente, se quiser, pode desenvolver. Mas a minha mãe, desde muito cedo, já tinha a clareza da responsabilidade dela em relação à vida terrena. Na adolescência? Eu acho que antes da adolescência. Olha só. Antes da adolescência. Porque a minha mãe teve a mediunidade aflorada muito cedo. Muito cedo. Então ela via, ouvia, falava muito cedo. E aquilo, nada é por acaso, absolutamente nada. A gente sempre fala isso. Sim. Né? Eu sempre falo isso para você e falo para todos com quem eu convivo. E a minha mãe, então, a partir daquele momento que ela teve o privilégio de ter pais que conseguiam explicar os fenômenos que ela tinha quando criança, então, e ela pôde, de uma certa forma, não desenvolver ainda como criança, mas sim a entender e a ter aquela luta do controle da mediunidade. Minha mãe cresce sabendo que tinha também, entre outras coisas, essa responsabilidade, a da mediunidade, que desenvolveu a vida toda. Então, a minha mãe, como mulher, era impressionante. Eu nunca vi a minha mãe gritar com ninguém. Então, assim, a autoridade dela era tão grande que ela não precisava aumentar a voz. As vezes que eu via a minha mãe ser muito firme e dura, às vezes, eram em reuniões, muitas vezes espíritas, para que determinadas situações não fossem para os caminhos errados. E como eu, muito criança, junto com meu irmão, o Marcos, a nossa mãe tinha que nos levar para os lugares. A gente tinha que acompanhá-la. Então, quando, por exemplo, criação da Associação Médica Espírita, eu vi minha mãe ser muito firme. E vi a minha mãe ser uma mulher que eu não conhecia, porque ela não era assim em casa. Quer dizer que não era uma mãe brava, então? Não. Olha. Não, minha mãe não. Não, muito pelo contrário. E eu vou para frente, mas eu volto. E quando eu fui pai, eu perguntei para minha mãe, puxa mãe, é complicado, não é fácil, né? Aquela coisa toda que são criar os filhos. E ela me respondeu o seguinte, a criação dos filhos se dá através do amor. Nada supera o amor e nada vence o amor. Que bonito. O amor sempre prevalecerá. E aí eu complemento a parte minha, né? Eu acho que a gente ensina muito para os filhos quando a gente diz não. O que mais educa, na minha opinião, é o não, não o sim. E aí, voltando à minha mãe, ela não tinha o perfil em casa que muitas vezes ela tinha no grupo espírita, na creche
e nas outras atividades espíritas que ela travava. Que bacana. É. E eu sei que depois que a gente conhece pelos registros, né? Depois que ela se forma, e ela cursou a faculdade de medicina em Uberaba, conviveu muitos anos com o Chico, né? E a gente tem vários relatos, inclusive no livro Meus Pedaços do Espelho, o último livro que ela escreveu, ela fala das viagens periódicas a Uberaba. Queria ouvir de você ia junto com ela, como é que era esse convívio pós-faculdade, pós os anos de trabalho lá com o Chico, que ela continuava mantendo lá em Uberaba com o Chico? Acho que tem muitas coisas que a gente tem que colocar aqui, né? Você me perguntou na pergunta anterior sobre a mulher, né? Sim. Minha mãe guiava o automóvel dela melhor que meu pai. Minha mãe era uma grande pilota. Minha mãe era ótima motorista, excelente. Ia guiando para Uberaba? Eu não me recordo da minha mãe guiando para Uberaba, porque como minha mãe viajava sempre para Uberaba, ou com meu pai, ou com meu tio, os meus tios, irmãos dela, então normalmente eles que guiavam, não é? Tinha um amigo de família também que ia bastante com a gente para Uberaba, o Gilberto Peteníquio, e ele tinha um carro muito confortável, ele também guiava. Eu não me recordo de ir para Uberaba com a minha mãe pilotando, mas minha mãe era uma extraordinária pilota, incrível. Ela tinha o galinho azul, o Fusquinha, que chamava de galinho azul por conta da buzina, que era muito engraçada a buzina. E a minha mãe sempre dava apelido para todo mundo. Minha mãe era uma pessoa que brincava com os apelidos. Então ela chamava as pessoas por nome de pessoas famosas, né? Brincava sempre com os cachorros também, chamando eles de uma forma diferente. Ela era muito carinhosa. Mas a minha mãe, só via ela ser firme e dura nessas outras atividades, né? Onde ela realmente precisava exercer aquela condição que ela tinha de presidente. Uhum. Então, ali, quando ela era testada, porque isso acontece em todos os lugares, né? As pessoas testam. Quando ela era testada, ela firmava. Em casa, ela não tinha que afirmar nada, né? A casa era dela, ela que mandava. Claro. Então, era tranquilo. E ela também lidava com isso muito facilmente, né? Nossas idas a Uberaba, né? Desde que eu me lembro. Então, vem as histórias, como você colocou, dela ainda não formada, conhecendo meu pai, que eu acho que vale a pena contar. Sim, claro. Aconteceu lá? Aconteceu lá. Eles foram apresentados pelo Chico. Olha só. O meu pai era vice-prefeito de São Paulo. E ele foi procurado por uma pessoa que foi pedir ajuda, o Espartaco Guilard, sim, presidente do Grupo Espírita Batuíra, foi pedir ao vice-prefeito uma ajuda para que o Grupo Espírita Batuíra tivesse isenção municipal dos tributos, porque eles não tinham lucro, não tinha nada ali. Então, para que eles tivessem nos impostos, nos tributos, isenção. E meu pai ajudou. Conseguiu a isenção para, não sei se era para um braço social, se era realmente para o Grupo Espírita Batuíra, mas conseguiu a pedido do Espartaco Guilard. E o Espartaco então foi agradecer ao vice-prefeito de São Paulo e perguntou: o que nós podemos fazer para o senhor? O que o senhor desejaria que nós pudéssemos? Ele falou: olha, eu leio muito o Chico Xavier e tenho muita curiosidade de conhecê-lo. Quando ele vier a São Paulo, se você puder me apresentar, falou: olha, eu me dou muito com o Chico. O Chico é nosso amigo fraterno, dileto, com quem a gente se relaciona. Não quer ir a Uberaba? Vamos numa oportunidade? Vamos num final de semana? E meu pai falou: vamos. Aí meu pai olhou a agenda, viu quando podia, marcou com o Espartaco e foram para Uberaba. Olha. Lá na fila, o Espartaco chegou a perguntar para o meu pai
se ele queria ir direto, porque a fila era uma fila de 3 horas, como sempre, né, Chico. E meu pai falou, não, vamos ficar na fila, nós não temos o que fazer em Uberaba. Nós viemos aqui conversar, conhecer o Chico, e ficaram na fila. E o meu pai contava que o Chico olhava para ele sempre com um sorriso, e dava um sorriso. Olhava na fila e dava um sorriso, lá atrás dava um sorriso, no meio. E quando meu pai estava chegando junto com o Espartaco, para o Espartaco apresentar o meu pai para o Chico, nessa época minha mãe estudante de medicina em Uberaba, quando você colocou, e ela sempre com o Chico, porque o meu avô e minha avó, pais da minha mãe, só permitiram que ela saísse de São Paulo para ir para uma outra cidade onde eles não tinham nenhum parente, nada, para cursar a faculdade de medicina, se fosse ficar com o Chico. Olha. Por isso que eles autorizaram, porque eles tinham 6 filhos e uma filha. A única filha sair, né, estamos falando aí de 1950 e alguma coisa, 50 e tanto, para ir, ou final de 50, quase 60, para ir para uma outra cidade, morar sozinha, só com o Chico. Então eles permitiram com a Universidade Pública de Uberaba, de Minas Gerais em Uberaba, para que ela cursasse medicina, e assim foi feito. Então minha mãe ficava muito com o Chico, e minha mãe secretariava o Chico em todas essas recepções de 3 horas, 5 horas, 1 hora, quanto fosse, minha mãe sempre estava com ele. Ia ao abacateiro também, para o evangelho, para a distribuição de várias coisas, né? Dinheiro, alimento. E aí, quando meu pai se aproxima junto com o Espartaco, o Chico abre os braços e fala, Doutor Freitas Nobre, estávamos lhe aguardando, Emmanuel está aqui comigo e está dizendo que eu tenho que apresentá-los. Apresentá-los. Doutor Freitas, doutora Marlene, doutor Freitas. Nossa. E foi assim que meus pais se conheceram. E aí o meu pai conheceu minha mãe e começaram a namorar. Minha mãe ainda não tinha terminado a faculdade. Esperaram o tempo para acabar a faculdade. Meu pai começou a frequentar Uberaba com mais frequência. A namorada estava lá, não é? E quando minha mãe se forma, então, eles se unem como casal. E aí eles continuam indo a Uberaba com o Chico. Meu pai tem uma perspectiva de sair de vice-prefeito e ser prefeito, mas vem o golpe militar. Puxa vida. Os militares, exatamente naquele ano em que meu pai era o candidato a prefeito natural, porque ele era o vice. Meu pai, então todos somos surpreendidos, né? Eu ainda não tinha nascido. Todos somos surpreendidos com o golpe militar em final de março de 64, 31 de março. E meu pai, então, recebe um aviso de que ele não é uma pessoa que pode se despreocupar com o governo militar. Meu pai sempre lutou pela democracia, sempre foi um democrata, achou que sempre, a vida toda, que é no diálogo que você constrói, e é no diálogo que você consegue resolver as coisas, né? Melhorar a situação do povo, não é no autoritarismo, é no diálogo. E aí indicaram para o meu pai que ele saísse por um tempo. E por que trataram meu pai com tanta diferença de outros? Porque o meu pai tinha feito CPOR. Tá. E então, como meu pai tinha feito CPOR, que é um grupo dentro do militarismo a cavalo, ele tinha servido o exército, e saiu com louvor. Eles viam meu pai com bons olhos sob esse aspecto. Então eles respeitavam meu pai por ele ter feito o serviço militar, sempre com muitos elogios. Então meu pai fala para minha mãe, Marlene, você se formou,
nós estamos nessa situação política no Brasil e o Marcos, meu irmão, minha mãe estava grávida, né? E eles decidiram então ir para Paris, onde meu pai faria o doutorado como fez na Sorbonne, e a minha mãe, depois de formada, precisava fazer a residência médica. A minha mãe fez a residência médica no Hospital de Paris, porque eles foram se exilar em Paris. Lá eles ficaram pelos anos que precisavam ficar, e o meu irmão também foi com eles. O irmão nasceu lá ou não, aqui? Nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil, foi junto? Foi junto, eles levaram. Eu fui concebido em Paris, olha que chique. Olha só. Fui concebido em Paris. Nada é por acaso, como Nada você é diz. por acaso, né? Nada é por acaso. Meu pai e minha mãe não queriam que o filho nascesse no exílio. Então minha mãe volta para o Brasil com o nome de solteira, entra para não chamar atenção, chama alguns amigos médicos para o parto e me tem numa periferia de São Paulo, à época, bem, né? E volta Volta a Paris. Volta para a França e me deixa com uma tia-avó, irmã da minha avó, porque a minha avó, Ida, mãe dela, não tinha condição de ficar comigo. E a gente fica esse período separados, assim, né? Eles voltam quando meu pai recebe uma mensagem dos militares dizendo: olha, pode voltar, a gente não vai prendê-lo, pelo menos prendê-lo não vai, pode voltar. Quando fazem esse aceno, meu pai volta, 40 dias antes da eleição, tem a maior votação como vereador de São Paulo, porque uma pessoa declina para ele, e eles se elege vereador, e eles então retomam a vida no Brasil. Minha mãe com o grupo espírita, então na casa de uma tia-avó, e a creche também, que já se iniciava ali, tinha um casal que doou um terreno em Diadema, e ali começou uma construção de uma casa de alvenaria, onde se chamou inicialmente de Ambulatório Dr. Bezerra de Menezes. E a minha mãe atendia aquelas mulheres pobres da longínqua época de Diadema, hoje tão próxima de São Paulo, e era impressionante, né? Tem fotos, né? As filas eram impressionantes de mulheres. E a minha mãe contava que ela achava até engraçado a época, porque as mulheres muito simples, muito humildes, né, nunca tinham ido ao médico, só tinham ouvido falar, nunca tiveram a oportunidade de ir ao médico. E aí quando falavam, tem um médico de graça, assim, 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 elas iam, ficavam numa fila e falavam: estou com isso, estou com aquilo, tenho um problema tal, X e tal, e ela tentava resolver, ajudar, indicar, mandar para algum hospital, dar um receituário, alguma coisa assim, né, de um remédio ou para algum exame. E o mais engraçado, que era o que minha mãe dava risada, é que as mulheres chegavam e falavam: eu vim para ela, para minha mãe, porque não tinha secretário, não tinha nada, estava em Diadema, né? Aí falava: eu vim me consultar com o médico. Aí ela falou: pois não, pode sentar. Não, mas e o médico? Falou: não, sou eu. Esperava um médico. Sou eu. Existe médico, mulher? Olha. Então a minha mãe contava isso, né? Contava isso. E a gente então ia muito a Uberaba. Toda a formação do grupo, todo o suporte, as recomendações vinham do Chico. Ela sempre teve essa recomendação que deveria fundar o grupo, deveria seguir na presidência do grupo. Isso foi recomendado por Chico logo que ela se formou. A minha mãe sempre soube das responsabilidades terrenas que ela tinha. E a minha mãe sempre teve as confirmações pelo Chico. Pelo Chico. Quando o Chico não falava para minha mãe alguma coisa: Marlene, você tem que presidir o grupo. A minha mãe se colocava para o Chico: Chico, eu não sei se é melhor
eu presidir o grupo, ou eu colocar alguém para presidir e eu ficar. E aí ele opinava. Não, você tem que manter porque a orientação tem que ser sua. Então sempre houve essa troca, né? Quando o Chico não falava direto, minha mãe buscava saber se estava no caminho certo através desse formato de conversa com o Chico. E nós íamos pelo menos, no mínimo, uma vez por mês a Uberaba. No mínimo. E aí a minha infância lá é repleta de histórias, né? Assim, onde a gente ficava. Toda. Tinha que ir, né? Porque eu e o Marcos, nós não tínhamos com quem ficar. Né? Não tínhamos. Os irmãos da minha mãe tinham outros filhos, né? Tinham a vida, não era algo simples, né? Não existia uma pessoa para ficar tomando conta também. E eles queriam os filhos juntos, e eles queriam também que os filhos acompanhassem tudo isso, né? E a gente acompanhou a vida inteira, a vida toda. E foi maravilhoso, porque a gente ficava no Motel Zote. O Motel Zote era um pouco depois da entrada de Uberaba. Tinha um grande posto de gasolina, onde os caminhões que iam para Brasília e para o norte, nordeste, paravam os carros. E ali tinha um motel chamado Motel Zote. Era um hotel. E os caminhoneiros não podiam ficar lá, porque ele era um pouco mais caro. Mas ele não era caro. Era um lugar simples, que ficava num posto de gasolina, cuja rua, grudada no Motel Zote, a rua, quando ela seguia em frente, ela, numa das esquinas adiante, era o Centro Espírita da Prece, do Chico, na esquina. Então era a mesma rua. Então era muito simples. Era muito simples, muito fácil ir para lá, do Motel Zote para lá, de lá para o Motel Zote, se bem que sempre, todas as noites, quando a gente saía do Centro Espírita da Prece, a gente ia para a casa do Chico, nunca para o Motel Zote direto. O Chico sempre pegava os amigos mais próximos, principalmente os de fora, de Uberaba, e alguns de Uberaba, e levava para um bolinho com bolacha, chá, café. E lá esticava ainda. E lá esticava. E lá se resolvia muita coisa, porque eles conversavam muito. E o Chico, que tinha um humor ótimo, né? Aplicou uma peça em mim uma vez que é inesquecível. Eu dormia na cama do Chico. Na cama do Chico? E o quarto ficava a porta, a cama encostada na janela, e a porta ficava aberta, e o visual era a sala, onde tinha a grande mesa e as pessoas todas em volta. Você não via todo mundo, da onde eu estava, que eu dormia na cama dele, no travesseiro encostado, olhando a sala, mas eu via as pessoas que estavam mais profundo, e ali o Chico sentava, dava para ver o Chico, quem estava do lado, as outras pessoas do lado não dava mais para ver, e uma parte da mesa em volta dava para ver. E o Chico sempre contando causos, né? Ele adorava contar histórias, e contava. E um dia eu estava lá, meio sonado, meio acordado, porque ia até muito tarde, ia até 1, 2 horas da manhã, e aí eu estava lá, deitado, e o Chico falou assim: gente, preciso contar uma coisa para vocês. Ontem eu estava deitado na minha cama, estava lá, e vieram uns espíritos deformados para me pegar. Foi uma luta. Foi difícil. Nessa hora eu já estava na sala. Eu dei um pulo da cama. Vou ficar na cama pra quê? Eu dei um pulo na cama e apareci de olho regalado, né? Aí o Chico começou a rir. Aí ele começou a rir. E falou: o que foi, meu filho? Aí eu falei: você é o Chico, eu não sou. E se eles aparecem, eles me levam. Tá louco. Eles me levam. Então, assim, tem muitas histórias das nossas idas a Uberaba. Muitas histórias, muitas mesmo. Queria aproveitar e pegar um gancho dessas histórias.
saber a conexão de Uberaba com a outra atividade, o outro compromisso que você falou que a sua mãe já tinha muito claro. Como que surgiu na vida dela o compromisso da Associação Médico Espírita de São Paulo? A gente sabe que também tem uma participação do Chico nisso, né? Você se lembra de como isso aconteceu? Ou ouviu ela contando? Lembro. Eu lembro. Tudo faz muito tempo, né? Então eu não lembro de tudo o que foi falado, não lembro das exatas palavras, mas, por exemplo, né, a Folha Espírita. Sim. Foi o Chico. O Chico reuniu meu pai, minha mãe, o meu tio Paulo, irmão da minha mãe, o Jamil Salomão, né? E falou, na verdade eles tinham recebido um recado que era para ir, né? Era para ir. E aí ele falou, vocês têm uma missão que é a divulgação da doutrina espírita através de um jornal, aproveitar que o Freitas é jornalista e vocês todos, cada um com as suas habilidades, fazer um jornal, né? E aí, primeiro, a gente voltou, criar o jornal, a gente voltou para entregar para o Chico a primeira edição, que ele fez um comentário lindo, mas que coisa mais maravilhosa, que coisa linda que vocês fizeram. E a Associação Médico Espírita foi um pouco parecido, porque o Chico disse à minha mãe que o Dr. Bezerra tinha mais missões para ela. E minha mãe disse, aproveitar que eu estou no caminho, né? Vamos lá, né? Aproveitar que eu estou no caminho. E falou da necessidade de se criar essa união entre a ciência e o espiritismo, a medicina e o espiritismo, de uma forma diferente da que existia até então, que era através de uma associação médico-espírita, inicialmente de São Paulo, para que pudesse, nessa união, fazer o que fosse possível e preciso, porque receberiam outras orientações e inspirações. E aí juntou o seu grupo de médicos? A minha mãe não... Missão dada era missão cumprida, né? Minha mãe não tinha... Aí, minha mãe, eu lembro dela conversando com a Maria Júlia Prieto Pérez, que também é uma grande médica, que depois se especializou naquela época, né, em regressão de vidas passadas, e é uma referência mundial sobre regressão de vidas passadas, uma grande médica. E aí eu lembro da conversa delas sobre a necessidade, quem queriam chamar. Eu lembro disso. E aí conversou com outros médicos, chamou, mas quando nós estamos encarnados, a gente tem algumas bobagens que só quando encarnados é que a gente encarna as bobagens, que é a vaidade. Sim. Né? E surgiram vaidades nesse início, né? Vaidades no sentido de aonde eu vou, quem eu vou ser, quem que vai ser, o que vai ser, como é que vai ser. Imagino ainda um grupo de médicos também, que já não é fácil, né? Essa tua colocação ela é perfeita, porque é realmente isso, né? Já não é fácil, né? Junto a essa classe que é a de médicos, em termos até de crença em Deus. Sim. Né? Não sei se existe uma pesquisa sobre qual a quantidade de médicos que creem em Deus, mas tem muito ateu. Tem. Eu conheço muitos médicos, os meus, vários, se dizem ateus. Né? O meu sogro é um dos maiores médicos no mundo na área dele, reconhecido por todo mundo. Ele se diz ateu, mas ele faz muito mais caridade, muito mais bondade que muita gente que diz que é religioso, que eu conheço. Então, nesse meio, que não é fácil,
é que eu me recordo daquilo que eu comentei contigo, das vezes que minha mãe era muito firme, minha mãe falava alto, eu não estava acostumado, então estava ali, sei, brincando, desenhando, fazendo alguma coisa no canto, quando isso acontecia me chamava atenção, eu olhava, minha mãe falou alto, minha mãe sendo firme, não era o perfil da minha mãe só mesmo quando precisava. Né? A autoridade dela não vinha disso. Vinha da postura, né? Vinha da forma como ela agia, nas ações mesmo. Né? Então, eu me recordo disso, do Chico ter transmitido à minha mãe essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes para o início de todas as associações médicas espíritas que hoje a gente vê. Né? Foi um momento também que teve presente o próprio seu Espartaco também, novamente ligando a questão da Associação Médica Espírita também. Né? Ele sempre esteve presente, né? É algo interessante, né? É muito interessante. Somos uma família espiritual muito grande, né? Cada qual com o seu local de atuação. Né? Ele teve que estar no centro que estava, no Batuíra, nós no Caiba-Chutel, mas essa co-irmandade sempre existiu, né? Sempre existiu. E aí a Associação Médica Espírita de São Paulo, fundada em 1968, ela vai seguindo... Foi antes da Folha Espírita. Foi antes. Alguns anos antes. Eu fiz a confusão, foi antes. E aí com dedicação da sua mãe, da doutora Maria Júlia, Antônio Ferreira Filho, Luiz Monteiro de Barros, ela foi seguindo a sua vida. Imagino quantas reuniões, quantos trabalhos, quantos estudos foram realizados, né? E essa história ela vai seguindo, vai sendo sustentada durante muito tempo, por muito esforço, e eu queria chegar num ponto que é muito importante para nós este ano, né? Que é uma data que eu tenho certeza, além dessas outras datas bem marcantes que você colocou na vida da sua mãe, tenho certeza que o ano de 1990 foi um ano marcante. E você vai contar por quê, mas é um ano que antecede, e com todos os acontecimentos que tiveram, o primeiro Congresso Médico Espírita Nacional. Conta pra gente o que acontecia naquele momento e como é que o Medinesp surge nisso tudo. Contarei com muito prazer. Só antes eu queria contar o seguinte. Um médico que ajudou a fundar a AME São Paulo, Associação Médica Espírita de São Paulo, eu não vou declinar o nome porque eu não quero que ele seja lembrado assim. Mas ele foi muito contra muitas coisas na hora da criação e na hora das decisões de onde a Associação Médica Espírita tinha que ir fazer. Mas assim, chegando ao ponto, e eu presenciei isso, de muita grossura, ser grosso. Ficou insustentável naquele momento o convívio. E como ele percebeu que ele tentou fazer uma manobra para ele poder conduzir a associação. Quando ele viu que ele não teria a maioria e que ele não conseguiria o intento, ele sai da associação. Ele deixa a associação. A associação continua, é o sucesso que tem a importância que tem na vida de tantas pessoas. Quantas pessoas não foram beneficiadas, salvas pela Associação Médica Espírita, inicialmente de São Paulo. E curiosamente, por isso que eu quis falar disso, curiosamente, numa determinada sessão de desobsessão no Grupo Espírita Caiba-Chutel, onde eu estava presente na sala, ele se comunica depois do desencarne. Puxa vida. Pedindo desculpa. Olha. Ele se identifica e ele pede desculpa chorando. Porque ele agiu de uma forma que ele não deveria ter agido. E que ele fugiu do compromisso que ele deveria ter seguido. Então aquilo era muito dolorido para ele e ele vem e pede desculpa para minha mãe. Nossa.
nessa sessão de desobsessão. Isso eu acho que era bem importante de dizer. Claro. Né? E não precisamos citar nomes, porque a gente está falando de coisa terrena, já superada, e hoje estão todos trabalhando muito pelo maior sucesso. Inclusive pelo arrependimento, né? Principalmente, talvez. Né? 1990. Meu pai passa o ano de 1990 doente. Meu pai descobre um câncer na laringe. Meu pai nunca fumou, mas meu pai é de uma geração onde se fumava até em avião, em todos os lugares. Né? E, obviamente, meu pai foi um fumante passivo, apesar dele nunca ter fumado, e em todos os lugares, em todos os ambientes onde meu pai convivia, ele fumava passivamente, porque todos fumavam. Imagina no avião, pessoal fumando. Né? E meu pai, loucura, né, isso? Meu pai no ambiente político, muito cigarro também, em lugares fechados. Né? Então meu pai tem um câncer de faringe, e em 11 meses, já estava bem adiantado, quando descobriu, em 11 meses meu pai desencarna. Esse é o ano de 1990. Então, naquele ano, foi um ano onde minha mãe teve que se desdobrar muito mais do que ela se desdobrava. Porque, veja, você me perguntou da mulher. A minha mãe era filha. A minha mãe era mãe. Minha mãe era esposa. Minha mãe era médica. Minha mãe era presidente do Grupo Espírita Caibachuto. Presidente da AME São Paulo. Era presidente da creche, Lar do Alvorecer. E talvez eu esteja esquecendo mais alguma coisa. Folha Espírita? Folha Espírita, fazendo junto lá com os fundadores. Talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa, porque minha mãe era terrível. Então, imagina essa mulher coordenar tudo isso e ainda coordenar a doença do marido. Minha mãe, como médica, era a pessoa que o meu pai confiava mais na conversa com o médico, para saber as coisas. Né? Então, foi um ano muito difícil, onde eu acredito que para minha mãe ela tenha deixado de fazer muitas coisas pela necessidade dos cuidados de saúde do meu pai. Quando meu pai desencarna, no dia da bandeira, em novembro, 19 de novembro, a minha mãe sempre teve os objetivos dela muito claros. Né? No momento em que meu pai desencarna, a minha mãe joga toda a energia dela para os compromissos dela com a espiritualidade. Ela já tinha isso, mas ela tinha que dividir com outros afazeres. Você imagina, o marido era um homem público renomado, conhecido, cheio de atividades sociais. Minha mãe, muitas vezes, tinha que acompanhar. Isso deixou de existir. Então a minha mãe pega 100% do tempo dela, ela só não conseguiu esse 100% logo de início porque ela ainda ficou um tempo nos 2 empregos que ela tinha como médica. Ela de manhã, ela era médica vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e à tarde ela tinha outro vínculo que era com o Ministério da Saúde. Era um estadual, o outro federal. Então ela atendia pela manhã num determinado lugar e à tarde em outro. Que depois ela acabou até assumindo a direção enorme do posto de saúde. Uma loucura. Minha mãe, a gente nem acreditava. Não, é inacreditável. E aí a minha mãe foca a energia dela 98%, porque ela não tinha se aposentado ainda. 98% na doutrina, na creche, no grupo, na divulgação da doutrina, AME São Paulo, já as outras sendo criadas e tudo. E aí vem a sua pergunta. No ano seguinte já tinha sido batido o martelo que teria o primeiro Congresso Nacional da Associação Médica Espírita. Né?
Então ela foca totalmente nisso, em todos esses compromissos dela, principalmente depois, aí 100% depois que ela aposenta como médica. 100% dedicada a isso. 100%. 100%, aí ela acrescenta algumas outras coisas, né? E você sabe muito bem disso, os livros. Sim. Né? Os livros. Ela sempre dando palestras, sempre aceitando todos os convites internacionais e nacionais para divulgação da doutrina, sempre. E uma coisa muito importante de dizer, minha mãe nunca aceitou que pagassem. Ela sempre pagava. Foi as próprias despesas. Porque ela aprendeu com o Chico. Veja, o Chico, ele era funcionário do Ministério da Agricultura. E ele ia lá, não sei se como escriturário, algo semelhante, um cargo simples, cumpria os deveres dele, porque era dali que ele ganhava o dinheirinho dele para sobreviver e ajudar os outros. Ainda ajudava, né? Então, esse exemplo do Chico sempre foi também o da minha mãe. Minha mãe também sempre exemplificou. Convidavam ela, olha, nós vamos mandar passagem, hotel. Não precisa. Você me diz quando é, onde é, vamos anotar na agenda. Minha mãe era toda certinha. Pra você ter uma ideia de como minha mãe era toda organizada, depois que minha mãe desencarnou, que eu e o Marcos fomos lá no apartamento para olhar tudo da minha mãe e ver o que a gente ia fazer, tinha uma bolsinha assim, né? Uma bolsinha pequenininha. E aí nós abrimos a bolsinha e tinha um monte de papelzinho, envelopinho, não era envelope, eram papéis mesmo, dobrados, e estava escrito, tinham escrito, e vários papéis assim, dentro de uma bolsinha. Né? Aí quando a gente pegava, olhava, aí estava assim, dólar. Ela tinha os dólares ali, todo. Aí. Euros. Euros. Aí, pesos argentinos. Tá? Ela tinha sempre tudo separadinho para a conta das viagens que ela fazia. Tinha sempre isso. Sobrava, né? Você vai viajar, sobra um dinheirinho ali. Sobrou, tal. Aí ela punha lá para guardar para a próxima. E o Medinesp foi uma incumbência também do Dr. Bezerra para ela? Eu me recordo que eu não lembro exatamente dessa mensagem do Dr. Bezerra sobre o Medinesp. Isso eu não posso afirmar, né? Mas eu lembro da minha mãe dizendo que ela tinha que seguir o que o Dr. Bezerra determinava. E eu vi ela falar isso para várias pessoas. E vi ela falar isso, inclusive, quando as pessoas chegavam a questionar alguma coisa. Mas será que a gente deve fazer isso? Ela falava assim, eu não questiono o Dr. Bezerra. Fiel ao que... Eu não questiono. Não é se a gente deve fazer, a gente vai fazer. Vai fazer. Porque era o Dr. Bezerra de Menezes. E o Medinesp nasceu ali no Grupo Espírita, juntou o pessoal ali... Dr. Bezerra falou e vamos fazer e tem que fazer. E com o pessoal da AME São Paulo. Né? Da AME São Paulo, a diretoria. Nessa época ela já era presidente, né? Era presidente e tinham ali os companheiros, né? Outros médicos que sempre estiveram juntos. Todos eles tomaram essa decisão e aí, tá bom, vamos fazer um congresso. Tá bom, mas isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura. Como é que a gente faz um congresso? Como é que eu faço um congresso? A gente tem dinheiro para contratar uma grande empresa, quem saiba montar isso? Não temos. Não temos. Falar, o nosso grupo espírita Caibachuta sabe fazer tudo. Vamos lá, né? Vamos lá, sabe fazer tudo. E foi como foi, né? Os voluntários, todos, e você sabe bem disso, você estava lá, que colocaram o Medinesp em pé, né? Foi lindo. O lugar também foi ótimo, foi lindo, né? Lá no AMB. AMB, né? Auditório Elis Regina. Exatamente. Porque procurou um auditório menor, né? Ficou aquela preocupação de... Mesmo assim, mais de 800 pessoas naquele evento. Impressionante. Primeiro evento. Lá, em 91. Eu me recordo disso.
Falando do movimento médico espírita, queria a sua impressão de como surgiu o compromisso que depois nós vimos ela também com muita fidelidade, até muitas vezes indo no limite da força física, o compromisso com a divulgação no exterior. Como é que ele surge, em que momento e qual era a dedicação, o trabalho que ela colocava nisso, a certeza que ela tinha de que tinha que fazer esse trabalho? A minha percepção é de que esse compromisso surge com a necessidade da divulgação da doutrina aliada à Associação Médica Espírita. Essa é a minha percepção. Por que essa é a minha percepção? Porque foi a partir dali que também começou todo o movimento mundial para a criação da Associação Médica Espírita Internacional. Sim. Então, a minha percepção das viagens e das palestras e de tudo que foi construído internacionalmente foi essa organização, né? Foi essa armação para já prevendo a Associação Médico Espírita Internacional. E ela ia todos os anos nesse périplo, rodava quase 30 dias lá, cidade a cidade. Imagino o sacrifício que era isso tudo, né? Você é que pode dizer muito isso, porque você acompanhou, né? Você voou junto, você Sim. viveu isso junto. O que me impressionava muito, porque muitas das vezes dessas viagens da minha mãe, ela pedia para eu levá-la e para eu buscá-la ao aeroporto. Esse momento, acho que era o momento de maior troca de informações que eu e minha mãe tínhamos, porque só estava eu e ela. Era algo mais distante, então a gente tinha tempo. E aonde a minha mãe colocava para mim várias coisas. Olha só. Várias coisas. Para você ter uma ideia, o nosso atual presidente do Grupo Espírita hoje, o Walter Graciano, Sim. nosso querido Valtinho, foi numa dessas idas ou voltas do aeroporto que minha mãe falou comigo sobre como é que eu via o Valtinho e o que eu achava, o que pensava, porque eu falava para minha mãe, vocês têm que se preocupar, né? Uma sucessão. Daqui a 50 anos, onde vai estar? Ela falava assim, eu não me põe esse peso tanto assim nas costas, né, com esses 50 anos, isso é mais para a espiritualidade, eu posso até estar lá ajudando, né, mas a gente tem que se preocupar com esse link, né, do quando a gente for, né, quando nós formos para depois. E aí a gente tinha essas conversas e ela falava, como é que você vê o Valtinho? Como é que você enxerga ele? E perguntava de outras pessoas também. Fazia várias perguntas. Tá gravando, eu vou perguntar se ela falou de mim, aproveitar. Então, você sabe que a gente se conhece há muitos anos e nós nos conhecemos numa situação muito difícil sua. E que eu tenho certeza que a partir de uma... e deixar claro aqui do que é, né? É uma situação mediúnica, né? Mediúnica, aonde você podia ali perder tua existência ou virar o que você virou. E só quem podia tomar essa decisão era você. Sim. Então, assim, eu fui muitas vezes na sua casa para o passe em você. Levei muitas vezes também, minha mãe, tudo. E ali, naquele momento, era a tua definição dessa existência. O que é que você quer para a tua vida? Você quer ficar ou você quer ir? Você vai para frente, você vai... E você ali... Podia estar internado no hospital psiquiátrico. Podia estar internado no hospital psiquiátrico. Essa era uma das opções. Era uma escolha sua. Porque eu sempre digo o seguinte, semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Com certeza. E a colheita é uma consequência do que você semeou. Naquele momento ali, você, como minha mãe, quando jovem, que percebeu a mediunidade, e ela ali percebeu a responsabilidade dela na existência,
você também fez a mesma coisa. A partir do momento em que você fez isso e que você percebeu a tua responsabilidade como médium, foi que você saiu da condição que você estava difícil, por conta da mediunidade, para poder administrar, e é o que você é hoje. Tentando ser. Mas está no caminho. Você não está no hospital psiquiátrico. Espero. Não. Eu não sei onde eu estou, né? Fazendo uma brincadeira. Mas a minha mãe, na juventude dela, foi muito parecida. Não é? Então, eu te conheci assim. Então, eu quero te dizer que eu ouvi muitas coisas de tudo. Então, nessas conversas, né? Principalmente, se você ia dar conta, se você ia vencer. Né? A torcida dela para que você tivesse consciência disso que a gente está falando e que você pudesse semear coisas boas e ir para frente. Então, assim, você não tem, até hoje, negado nada das tuas responsabilidades espirituais. Nada. Então, que eu posso dizer de melhor que isso para você? Graças ao exemplo e o suporte que a gente teve, né? Porque realmente é um momento bem difícil. E com 15, 16 anos você não tem essa leitura. Se acontecesse aos 30, aos 40 anos, um pouco mais fácil. Mas por outro lado, talvez, que caminhos teria sido trilhado até os 30 se não fosse aquela mudança aos 16, aos 15 anos, né? Então eu vou te dizer uma coisa que quase nunca eu falo para ninguém. Nada é por acaso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Cuidado. Porque nós temos um exemplo vivo de quem teve uma existência linda, maravilhosa e se perdeu num determinado momento, que é o Valdo Vieira. Sim. Então, vamos continuar naquela humildade, lembrando sempre de todos os exemplos, que a gente tem exemplo por dois lados. E a gente sempre firme no propósito. Não é? De evoluirmos espiritualmente, sermos melhor do que quando chegamos aqui. Com toda certeza. Não é? E você está no caminho. Então, assim, eu respondendo a sua pergunta, minha mãe teve vários momentos de fala sobre você. Né? E a fala dela, antes do desencarne dela, e por isso que nós estamos aqui, porque faz 10 anos, eram as melhores possíveis, porque a alegria dela e a felicidade dela de você ter percebido a tua responsabilidade espiritual nessa existência e você ter despertado, para ela era a glória. Eu escrevi agora recentemente para a Folha Espírita, assim como você também deixou lá o texto, e eu me lembro com muita emoção e deixei isso registrado da não casualidade do nosso último encontro a sós, né, que foi no apartamento dela. Ela tinha sempre o carinho, né, a amorosidade com meus filhos, com as meninas e com o Estevão. O Estevão era bem pequeno quando ela faleceu, nem chegou a conhecê-la, mas ela falou assim: você está trabalhando hoje? Eu falei: tô. Era dia 27 de dezembro, 28 de dezembro. E ela falou: passa aqui em casa então, antes de ir embora, que eu tenho uma coisinha para as meninas. Aí chegamos lá, ela estava sozinha, não tinha ninguém. Você está com pressa? Não. Ficamos quase 3 horas e meia conversando e falar da Folha Espírita e falar do Medinesp, que ia ser em 2015. Como foi? E foi. Eu fui e ela, com todas as preocupações, com todas as... Uma coisa que a gente conseguiu, você estava junto com a gente aqui no museu, fizemos comemoração dos 50 anos da Folha Espírita, mas naquele dia ela me disse: a Folha Espírita precisa ser traduzida para o inglês. E a gente começou este ano, no cinquentenário, a fazer uma edição em inglês, revisitando edições do passado. Sensacional. Né? Mas eu queria pegar esse momento que eu lembrei agora desses 10 anos, a gente está chegando já no final, para lembrar algumas coisas, contar para quem está nos ouvindo. Você falou dessas oportunidades de pegá-la no aeroporto, de voltar. A gente sabe que
ela faleceu em janeiro de 2015, mas no ano de 2014, ali no mês de outubro, novembro, ela ainda fez uma viagem, fez uma excursão para a Europa, né? Conta pra gente, a partir desse momento dessa viagem e também depois os últimos instantes dela na vida terrena. Eu só quero te dizer que, da mesma forma que você chegou na casa dela, ela estava sozinha e vocês ficaram 3 horas juntos, eu e ela tivemos isso com o Chico. Sim. 10 meses, mais ou menos, antes do desencarne do Chico, nós fomos visitá-lo. Foi naquela vez que você me contou que ficou com a mão dada conversando? Lembro. E o Chico sempre descansava um pouco, já com a idade que ele tinha, né? Estava com 92, 93 anos, né? 92, né? Que o Chico, acho que foi com 92. Ele sempre descansava um pouco depois do almoço. Né? E aí nós almoçamos com ele, nós vamos embora. Ele falou, calma, espera um pouquinho. Aí ele foi no quarto e colocou um pijama e o Chico sentia muito frio. Então ele colocou a meia de lã, a gente já estava no quarto com ele, tinham 2 cadeiras. Uma do lado dele e uma na parede. Assim, encostado na parede, a cama aqui. E aí ele colocou um gorrinho de lã e luva. E aí a gente de pé, aí o Chico falou para eu sentar do lado dele. Aí eu sentei do lado dele, minha mãe sentou na outra cadeira, ele tirou a luva e me deu a mão. E nós ficamos 1h30 mais ou menos, de mão dada, conversando sobre muitas coisas. Muitas coisas. Sobre a política, sobre bebida, sobre droga, Brasil, avaliando o país, a pobreza, o crescimento, a evolução, a educação, Marcelo, muita coisa. Ninguém tem ideia quem era Chico Xavier para falar de tudo isso, né? Não. Com domínio dos assuntos, com profundidade, não se tinha ideia, né? Uma das coisas mais interessantes quando você encontra um político inteligente é a forma de visão que ele tem do país, do povo e da vida. É muito interessante, muito interessante. O Chico era isso vezes 100 milhões. Nossa. O Chico é a pessoa mais interessante que eu conheci na minha vida. De todas que eu conheci na minha vida, a mais interessante é o Chico. Assim, é impressionante. É impressionante. Impressionante. Então eu tive isso que você teve com a minha mãe, eu tive com a minha mãe e com o Chico. Né? Nós tivemos juntos. Mas minha mãe viajou em 2014 para um compromisso dela de divulgação da doutrina. Ela volta e a gente não pode esquecer de dizer para quem está nos assistindo que a minha mãe teve um combinado com o Chico. É verdade. O Chico falou para minha mãe, Marlene, eu preciso que você não volte para a espiritualidade sem antes deixar registrado como é que você viu o nosso convívio nessa existência. Então eu preciso que você, antes de voltar, escreva sobre isso. Como é que você viu, seus olhos, a nossa existência juntos. E minha mãe começa a escrever esse livro. E vai, anos. E ela vai, então, para a minha casa de praia em Ilhabela, todos os anos passar o ano novo com malas de livro. Porque ela lia os livros para escrever sempre o próximo. Levava para escrever sempre o próximo. Em 2014, ela conclui o livro que ela se compromissou com o Chico a não voltar antes de escrever. Ela conclui o livro e dá o nome de Os Meus Pedaços do Espelho. Sim. Os meus pedaços do espelho significam que aqueles pedaços que estão dentro do livro sobre a vida dela com o Chico era a parte do espelho que ela enxergou como eles viveram essa existência. Era assim que ela definiu e eu gostei demais, confesso. E aí ela termina esse livro,
volta desse compromisso de viagem, de divulgação da doutrina, e marca o lançamento do livro. Sim. Aí ela faz o lançamento desse livro em dezembro. Em dezembro ela lança esse livro que ela se comprometeu com o Chico a escrever e lançar antes dela voltar. Dezembro de 14. Em 5 de janeiro de 15 ela se despede do corpo físico. Era o compromisso derradeiro, né? Você vê como é que nada é por acaso. Tudo organizado. Tudo organizado. E uma das coisas que mais me deixou calmo foi quando eu comecei a juntar essas coisas todas nessa partida da minha mãe, né? No retorno, melhor dizer, partida da vida terrena, no retorno à vida espiritual. Por quê? Porque a gente começa. Minha mãe não levou livro nenhum, nenhuma mala. Foi a primeira vez em 15 anos, 10 anos, 10 talvez. Ela sempre aproveitava para trabalhar nesse recesso. Porque ela tinha muito tempo livre. Então, ou era lendo livros, onde ela fazia várias anotações para alguma palestra ou livro, ou lendo livro especificamente para os livros. Uhum. Né? Então, por exemplo, teve que reler toda a coleção de André Luiz para escrever os livros que escreveu. Uhum. Né? Então, eu comecei a fazer esse raciocínio. Foi a primeira vez que ela não levou nenhum livro. Minha mãe estava bem, estava leve, tranquila, estava feliz, estava muito feliz. E outra coisa que me marcou foi a seguinte: nós fomos para a Casa da Praia passar o Ano Novo, de 2014 para 2015. A minha casa, ela é muito bem situada, mas ela é muito pequenininha. Não dá para eu levar ninguém, porque ela só tem 2 suítes. Uhum. Eu tenho 2 filhos. Então, assim, um quarto, ele é um pouquinho maior que o outro. Cabem ali 4 pessoas. Então, como é que ficavam? Meus filhos e as vós. E eu e a Mônica. Então, não dava para você, não tinha como convidar pessoas. Vem aqui, dorme na sala. Não tem condição. Então, a gente sempre ficou dessa forma, todos esses anos. E dias antes do desencarne da minha mãe, a Ana, minha filha, que hoje já é médica, estava prestando vestibular. Vestibular. E eu acho que ainda como treineira, eu acho. Ainda era como treineira. Não era ainda o vestibular efetivo já para poder ir. Ela estava ali no colegial, no antigo colegial, que eu nem sei qual que é o nome hoje. Ensino médio. Ensino médio é o último? É. São os 3 anos. Ensino médio. Mas ela não estava no último. E aí ela tinha uma prova. E a gente teve que voltar um dia antes. Então, e voltamos. Porque eu fico imaginando o trauma dos meus filhos estarem lá e verem a avó desencarnar. Nossa. Vocês não estavam lá, então? Então, e estava a minha cunhada, irmã da Mônica, e a minha sogra, a mãe da Mônica. Elas estavam lá. E eu chamei elas para ir embora com a gente. Vocês não querem ir embora com a gente? Falaram, não, nós vamos ficar mais um dia, porque a Regina, minha sogra, estava guiando. A gente volta, estava minha cunhada também, a gente volta. E aí eu falei, você tem certeza? Então, várias vezes assim. Acho que uns 2 dias antes de eu voltar, eu voltei um dia antes. 2 dias antes, minha mãe não passou muito bem. E aí ela disse, olha, você vê, eu tô lembrando disso agora, né? Ela não passou muito bem. Aí ela falou, acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Que não me fez bem. Minha mãe não passou bem. Eu fiquei um pouco preocupado. Falei, quer ir no hospital? Quer ir na farmácia? Ela falou, não, eu já vou tomar aqui um Imosec, alguma coisa e tal, vou melhorar. Tá bom. Então segura aí um pouco. Eu falei, tem certeza que não quer voltar? Aproveita, a gente volta, você fica melhor. Não, vamos ficar aqui mais um dia, porque foi o que a gente combinou com a Regina e tal, muito bem. Nós voltamos para São Paulo,
para Ana Luísa poder fazer a prova. A prova. E aí foi quando eu recebi o telefonema do caseiro da Ilhabela no dia seguinte, 6 horas da manhã, de que minha mãe não estava passando bem e que minha sogra estava cuidando da minha mãe, e a minha cunhada foi chamar o caseiro. E ele veio, e eles chamaram o SAMU. E aí foi uma loucura, porque eu fiquei no telefone, aquela coisa toda, aquela loucura toda, e aí preparando tudo para pegar o carro para descer, né? Eu voltei, a Ana fez a prova, no outro dia foi que aconteceu. Então eu voltei 2 dias antes, voltei no dia 3. E aí eu recebo a notícia, né, que minha mãe não estava bem, mas eu ouvi ela falando, não, mas eu já tomei o remédio, eu acordei, já tomei o remédio, é assim mesmo, aquela coisa toda. E aí quem narra o desencarne da minha mãe foi a minha sogra, que foi com quem ela sentou na mesa, a única pessoa que senta na mesa, na minha casa na praia, no meu lugar, era a minha mãe. Minha mãe chegava, o lugar era dela, e eu tinha que arrumar outro lugar, eu ia para outro lugar. E aí então a minha mãe estava sentada lá de mão dada com a minha sogra, e elas fazendo uma oração, e a minha mãe não estava bem, e ela fala, meu pai. Olha. E aí ela falou, meu pai. E aí ela cai sobre a mesa, desencarna, o pai veio buscá-la. Que foi, na minha opinião, a pessoa mais importante na vida para minha mãe. A ligação da minha mãe com o pai era impressionante. Muito forte. Muito. Da minha visão, de quem acompanhou o período, era mais forte que com a minha avó. Era muito forte. Muito forte. Tanto que ela falou, ele veio buscá-la. Né? Você falou dos sinais, né? E uma das lembranças que eu tenho, depois desse acontecimento, vocês trouxeram o corpo para São Paulo, tivemos um dia de velório lá, né? E eu me lembro que Marcos estava em Paris, né? E aí esperou um tempo para ele regressar de viagem e tal. E você estava falando dos sinais, e logo quando a gente estava lá, eu encontrei com ele, e ele me marcou que ele falou assim, agora eu entendi porque ela estava tanto no meu pé para acabar esse livro. Porque ele ajudava ela. Ajudava. Disse que uma viagem que ele fez para a Alemanha, ele foi corrigindo o livro no avião, e ela, quando ele chegou lá, já viu, eu preciso acabar. Era uma vontade, um compromisso que ela tinha, que estava muito no momento de lançar o livro, né? O Marcos reclamava muito para mim disso, que ele falava, eu não consigo fazer minhas coisas porque a mamãe fica, né? Eu tenho que parar tudo que é meu para fazer as coisas dela e tudo. E ela sempre perguntava também a nossa opinião sobre o título do livro. Sempre. E o tipo de capa. Então ela sempre perguntava para o Marcos e para mim. Agora, a questão da revisão era sempre o Marcos. O Marcos é que fazia, e realmente o que ele falou era correto, porque ela ficou no pé dele, porque realmente precisava acabar, entregar e lançar. Era um momento, né? E que bom que ele entendeu. Mas você falou do Marcos, meu irmão, eu vou te contar, eu tive que falar com ele. Então eu peguei o carro, desço para a praia, na descida, me liga, e eu ainda não tinha recebido de ninguém a informação de que minha mãe tinha partido. A confirmação do... Mas eu sabia que tinha. Mas para você ver como a gente fica, né? Tocou meu celular, eu atendi, era o médico no hospital, porque o SAMU pegou minha mãe e levou. Eu falei, será que conseguiram? Aí ele me pergunta assim, acho que nunca falei isso com ninguém, só quem sabe é a mãe que estava do meu lado, né? Mas aí pergunta assim, tua mãe tem diabetes? Tem. Ela falou, tinha.
tua mãe tem diabetes? Eu falei, tem, toma remédio e tal. Ah, tá bom, obrigado. Falou, doutor, notícia. Não, você tá vindo, né? Até já. Desligou. Aí eu falei, né? Falei, nossa, ele perguntou se minha mãe tinha diabetes. O que será isso? Será que... E ele falou, tem? Não falou, tinha? Né? E eu, como advogado, estou sempre nessa... observação, né? Prestando atenção nos detalhes, né? E aí a Mônica, filha de médico que né, pai, falou para mim, não, tenha calma. Pôs a mão assim e falou, tenha calma. Isso provavelmente é para a certidão de óbito. E foi. Aí quando eu chego, Hospital Mário Covas, que fica lá em Ilha Bela. Quando eu chego, parei, a minha mãe já estava falecida no caixão. E aí eu venho, né, converso ali com ela da minha forma, e aí eu falo, tenho que falar com o Marcos. E agora? Tenho que falar com o Marcos. E aí eu resolvi fazer o seguinte, ligar para o Marcos, não dizer a ele que a nossa mãe tinha falecido. Né? Então eu saio do local onde eu estava, ligo para o Marcos e saio andando. Né? Aí o Marcos atende, oi, tudo bem? Fala, mais ou menos. Né? O que aconteceu? Então, a mãe não passou bem, foi internada, eu nem pude entrar, e aí comecei por aí. Né? Fui por aí, aí ele só perguntou uma coisa. Ele falou, você acha que eu tenho que voltar agora? Eu falei... Ele te perguntou, né? Perguntou. Aí eu falei, eu tenho certeza, você tem que voltar já. Já. Né? E eu vou ficar aqui administrando e tudo, talvez eu não consiga te passar quando você estiver no avião, tá? Tá bom. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou catar uma mochila aqui, estava em Paris, eu vou para aí e tal. Aí eu desliguei, ele se virou lá, e eu subo com o corpo, preparo tudo e tal, e aí eu recebo a informação dele de que ele já pegou a passagem para o primeiro voo, que ele estava chegando e que ele ia chegar... Na manhã seguinte, alguma coisa assim. Na manhã seguinte, eu acho que não, né? Na outra manhã seguinte. Consegui o primeiro voo, na outra chega o dia tal, de manhã, falei, então a gente tem que esperar, tá bom. E aí eu fui sozinho buscar o Marcos no aeroporto. E foi nessa hora? E foi nessa hora que eu contei. Aí o Marcos chegou, eu fui buscá-lo no aeroporto, né? Aí a gente se abraçou, ele perguntou, e a mãe? E a mãe? Aí eu falei, a mãe não aguentou. Chegou a hora, então aquilo que todos nós sabemos que uma hora vai chegar, chegou. Né? E aí a gente foi indo para o carro, aí eu falei para ele assim, na relação que a gente tem, eu tenho que te falar a verdade. Né? A mamãe já tinha desencarnado. Eu falei da forma que falei com você, para você vir ainda com uma certa esperança, para você não ficar tão abalado no avião, essas horas todas. Sozinho, né? Tudo fechado, sozinho. Aí ele falou, vamos lá. E de lá a gente já foi direto pro velório, né? E ele foi avisando as pessoas, tanto que os amigos dele começaram a chegar depois, né? Sim. Porque eu não tinha o contato deles e tudo. Então aquele momento foi assim. História que marca bastante a gente, né? Marca muito. Muito bem, acho que a gente pode encerrar olhando para frente, né? Olhando para depois desses 10 anos, lembranças que eu tenho certeza que te remetem a emoções muito grandes. O que você pode compartilhar com aqueles que estão nos ouvindo, que a gente já conversou sobre isso e você já disse? O que você pode dizer que
hoje a gente pode reconhecer como o maior legado de Marlene Nobre nessa existência? Que a gente nunca vai poder esquecer e marcou muitas vidas. É difícil arrumar uma para falar isso. Talvez algumas. A primeira que eu diria é ela ter feito as associações médicas espíritas como ela fez. De São Paulo, do Brasil, todos os estados, a internacional. Acho que essa união da ciência com o espiritismo, da medicina com o espiritismo, tem um significado que a gente não consegue dimensionar. Não consegue dimensionar. A gente nunca vai saber quantas vidas foram positivamente afetadas por conta de tudo, E continuam sendo. E continuam sendo. De um médico, de uma médica da Associação Médico Espírita que enxerga no outro a si mesmo e sabe das dores, se preocupa com elas, tem a doutrina como uma forma de visão, de diagnóstico e de exame, né, que muitos não têm. Quem não vai ter, nunca. Né? E às vezes, e muitas, o diagnóstico está aí. Acho que esse legado é um dos primeiros legados. Um outro legado que eu vejo de forma muito clara para mim é a creche. Lar do Alvorecer, hoje Lar do Alvorecer Marlene Nobre. Porque eu nasci lá. Eu comia lá com as crianças, junto com meu irmão, enquanto minha mãe atendia as mulheres, as mães, as famílias, os dramas. E aí tenho muita coisa para contar. Por exemplo, quando eu era muito pequeno, o Marcos, do lado sentou uma menina que ela não tinha uma grande parte da orelha. E aquilo me chamou muita atenção. E eu, criança, tomando a sopa junto com todas as outras, na mesma mesa. E aquilo me impactou de um jeito assim, que até hoje eu lembro. E no carro, na volta, eu falei para minha mãe. Falei, mãe, uma menina sentou do meu lado e tal, ela não tem uma grande parte da orelha. Falei, você sentou do lado da... Falou o nome dela, da fulana, eu não vou me recordar o nome. Aí eu falei, eu não sei o nome dela, não perguntei, mãe, mas eu acho que ela deve ter ficado chateada, porque eu fiquei olhando muito. Né? Aí ela falou, acho que ela está acostumada, mas você sabe como é que ela perdeu a orelha? Aí eu falei, não tenho ideia, eu não perguntei, né? Ela falou assim, ela é muito, muito, muito pobre. E ela mora numa casa que não tem chão, não tem nenhum revestimento. Terra batida. E ela acordou com um rato comendo a orelha dela. Aquela orelha que eu vi aquele dia, quando eu era criança, comendo com todas as crianças na creche, a sopa para ir embora para casa, ela teve a orelha comida por um rato. Então, para mim, eu acho que o legado da creche é algo assim inimaginável. Eu acho que você vê, o filme O Pichote. O Pichote era de Diadema. Os irmãos ficavam na creche. Ele não, porque ele era mais arredio. Mas ele ia buscar os irmãos para poder tomar sopa. Alguma coisa ele recebeu da creche. O que a creche afetou positivamente de famílias, de pessoas, é incalculável. Nós vamos fazer 62 anos. 62 anos de creche Lar do Alvorecer Marlene Nobre. 62 anos. Quanto não pegou de família
positivamente talvez 3 gerações passaram lá. Eu acho que mais, né? Porque pega a diretora da nossa creche, que é a Cristina. Nasceu agora o bisneto. O que é que nasceu dela? Neto, filho da Gabi. Neto. Mais 2 netinhos. Mais 2 netos, isso. É que ela já tinha neto e nasceu neto. Então, assim, ela está na 3ª geração, mas a mãe dela era da creche. Sim. Então, assim, você pensa na mãe, na Cristina, nós estamos falando de 4 gerações. Né? Mas é inimaginável. A gente não tem a dimensão do quanto atendeu, afetou positivamente as famílias. Quantas pessoas não tiveram suas vidas melhoradas, oportunidades, isso, até sobrevivência. Tem outra história, muito marcante também. Minha mãe volta das férias e você sabe bem que a creche em janeiro fica fechada. Sim. Hoje não mais. Hoje abre um dia para entregar a cesta. Por conta desse dia que eu vou contar. Voltam, minha mãe está lá, recebe todas as crianças e vê uma família que vem, as irmãs, e falta uma. Aí minha mãe chama uma das irmãs, a Raquelzinha, que é professora na creche. Ela é professora da creche. Chama a Raquelzinha, cadê sua irmã? Minha irmã morreu. Como sua irmã morreu? Ela sabia do nome, então chamou pelo nome. Aí falou, cadê a... Morreu. E todos chamavam minha mãe de tia doutora, né? Então, tia doutora, ela morreu. Como morreu? Morreu por falta de comida. Meu Deus. Minha mãe enlouqueceu. Ninguém vai para a sala de aula. Todo mundo no salão aqui da creche. Todo mundo. Professora, funcionária, criança, todo mundo. Voluntários. Todo mundo. Era um dia normal, era de volta para a creche, era uma segunda-feira. Todo mundo lá. Aí ela falou, eu quero dizer a vocês o que acabou de acontecer, que eu fiquei sabendo, assim. A partir de hoje, para sempre que eu estiver aqui, o que nós vamos fazer? Na sexta-feira, professoras, diretora, todo mundo, que era a Lola, a irmã do Carlos. Todo mundo aqui. Sexta-feira, cada criança vai levar para casa um pacote de leite. Cada criança vai levar para casa um pacote de leite. E a distribuição das cestas básicas, que elas não se realizam porque em janeiro, porque a última é do Natal. Sim. Nós vamos passar a entregar. Porque a do Natal não sobrevive até fevereiro. Claro. Então, a partir daquele momento, por conta dessa situação, é que se alterou. Agora, nós estamos falando de legado. Falamos da medicina e espiritualidade, ciência e espiritualidade. Falamos da creche, dessas crianças tocadas com profundidade nas suas vidas, com educação. Tiveram educação, aprenderam na creche e foram para frente e hoje estão com as suas famílias e estão trabalhando e estão em frente. Nesse caso, tiveram a chance de continuar vivendo, né? Não é? E aí com oportunidades e hoje você vê a diretora que nasceu na creche, que ficou na creche no berçário, tudo, hoje é diretora da nossa creche, as filhas e netas, né, e netos estão lá. Mas tem mais legados, né? O legado da Folha Espírita, o conhecimento da doutrina espírita através da Folha. Né? Quantas pessoas ali não leram matérias dela? Eu me lembro as entrevistas dela com pessoas importantes falando de doutrina espírita. Um grande ator, o Strasser, Carlos Augusto Strasser. O Dudu, um grande jogador do Palmeiras, famoso, que desencarnou agora, acho que o ano passado, o ano retrasado. Pessoas importantes, sempre. Golias, o Ronald, o Roberto Carlos. Tanta gente importante que eles deram o seu depoimento na Folha Espírita. Os livros.
quantas pessoas não se informaram e não passaram a ter conhecimento através dos livros dela. Então, quando as pessoas têm, por exemplo, citar desconhecimento sobre obsessão ou sobre o tipo de obsessão, quando as pessoas já estão com maior conhecimento sobre a doutrina espírita, mas não entendem determinadas obsessões, né? Um obsediado, como é que ele está, pega o livro Obsessão e Suas Máscaras, por exemplo, onde tem várias definições de vários tipos de obsessão. Um clássico. Vários tipos, várias coisas, né? O alerta dela sobre o aborto, não é? O que isso representa na vida física e espiritual, né? E por que a gente está discutindo isso hoje, se você evoluiu na medicina e você tem tantas outras formas de evitar, fazer com que não precise chegar nesse ponto? Por que você deixa chegar nesse ponto? Para quê? Tá, por mais que você entenda que o corpo é seu, apesar de ter um outro corpo no seu, você se rogar como dona daquele outro, até isso você podia não ter engravidado, se você não queria, né? Se foi sem querer ou sem vontade. Né? Então assim, tem os abortos já ditos legais, minha mãe nem trata deles, esse é o aborto do país, tratado pelo Congresso Nacional, os legais, não estamos tratando disso, estamos tratando de outra coisa. Então, assim, são discussões que ela trouxe, são os grandes legados, né, que eu vejo dela. Quantas mulheres ela atendeu como médica e ajudou. E a especialidade dela, que eu acho que é importante dizer, era uma especialidade muito difícil, porque era a oncologia na área ginecológica feminina. Nossa. Então, assim, era o câncer da mulher na área ginecológica, era algo muito difícil. Eu lembro dela dizer assim, que algumas mulheres que descobriam muito tarde o câncer na área ginecológica tinham cheiro insuportável, assim, que a pessoa, no ambiente, as outras pessoas não aguentavam. Nossa. Então imagina o constrangimento dessa mulher, né? Então tem muito legado, né? Mas o principal que eu acho é que todos esses legados dela, você reúne no exemplo. Eu acho que ela sempre exemplificou. Vivenciou todos eles, né? Não só na palavra, mas ela realmente pôde passar uma vida, uma existência fazendo bem ao próximo, e os exemplos dela falam por si. É uma grande oportunidade, né? Você sendo filho e a gente que conviveu tantos anos com ela, que a gente possa sempre lembrar e também colocar em prática o que nós pudermos nessa existência, né? Quero agradecer a todos que nos ouviram até agora e dizer que foi uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Espero que as pessoas também possam buscar mais informações, ler os livros, acessar a Foro Espírita, estar presente no Medinesp, porque uma vez eu ouvi do Décio, numa palestra recente que ele deu em Alphaville, no Centro Espírita Semeador, ele diz assim: o maior legado que eu posso imaginar dela é a gente continuar trabalhando como ela nos ensinou. É o que eu falei, o compromisso, o exemplo, né? Então, o próprio Medinesp, que nós vamos estar lá reunidos, em junho de 2025. Em junho de 2025 é o nosso compromisso de levar adiante o que ela começou e a gente leva adiante. É um dos. Porque agora em fevereiro a creche volta, nos sábados nós estaremos lá atendendo a todos que nos procurarem, entregando as cestas básicas para as mulheres cadastradas, a creche e tudo levando mais. Tudo adiante. Tudo adiante. E com força e com fé. Vamos em frente. Exatamente. Conscientes da nossa responsabilidade nessa existência. Né? E eu tenho muita consciência da família que eu nasci, né? E das responsabilidades que tenho e me recorro muito dela para pedir inspiração e tudo, e falo muito com ela,
várias vezes pedindo muita inspiração. Hoje foi um dia que eu falei bastante. E com certeza ela te inspirou, porque a gente agradece bastante a profundidade, as lembranças que eu tenho certeza que enriqueceram muito o Portal de Luz. Muito obrigado, Marcelo. Quem agradece sou eu. Muito obrigado. Sou eu. Muita honra estar aqui nesse programa que eu vi nascer. Muito bom. Obrigado. Como é que ela fazia? Ela fazia assim, né? Olá, amigos. Olá, amigos. Com vocês, Portal de Luz. Nosso encontro de todas as semanas. E é um programa feito com muito carinho.